Seja muito bem-vindo a mais uma edição aqui do Histórias e Memórias. Esse projeto que tem como intuito eternizar histórias e criar memórias de pessoas e com pessoas maravilhosas e que fazem por onde na nossa cidade. E hoje tem a honra de poder imortalizar o enredo de vida dela, a nutricionista Fabielle Felipe, que me dá a honra da sua presença aqui no podcast eternizador e imortalizador de histórias. Fabielle, primeiramente, seja muito bem-vinda. E é uma honra inenarrável poder te receber. Obrigado por ter aceitado o convite. Bom dia, boa tarde ou boa noite, depende do horário que vai estar nos acompanhando. Seja muito bem-vinda. Obrigada, estou aqui também muito feliz por Sim. estar aqui, né? E quero agradecer esse convite aí, por estar fazendo parte a primeira vez no podcast. Junto. E que honra poder entrar na sua história de vida, né? Fazendo parte da primeira entrevista da sua história profissional. Mas antes de a gente poder entrar no que você faz, e é sempre muito importante conversar com profissionais da área da saúde, principalmente vocês da área da nutrição, porque a população mundial acordou, né, em relação aos cuidados com a saúde física e, sobretudo, saúde mental. E falando em saúde mental, Fabielle, nós sabemos que, eu acho que é quase um ponto pacífico para todos nós, que o assunto saúde mental começou a ser colocado mais em evidência na sociedade a partir de 2020, sobretudo ali em março, por conta da pandemia. Existe a saúde mental debatida em todo o mundo pré-pandemia e pós-pandemia. Haja vista que nós estamos vendo aí a abrangência, o corpo que os profissionais que cuidam da mente estão ganhando na sociedade, a notoriedade que eles possuem atualmente. Me refiro aos psicólogos, os médicos psiquiatras, os terapeutas, os hipnoterapeutas, enfim. E nós sabemos que a pandemia deixou um marco muito grande nas nossas vidas. Sim. Feito essa pequena introdução, como está a Fabielle mentalmente falando neste início de 2026? Nossa, é uma pergunta assim, bem ampla, né? Porque eu, inclusive, fiz parte dessa mudança de mentalidade nessa época. Né? Eu tinha 12 quilos a mais. Então, minha mentalidade, ela, em 2019, Sim. ela era uma coisa. Hoje, ela é outra coisa. E em 2020, vamos dizer ali que 50% já deu aquele estalo ali. Como você falou, a gente perdeu muitos clientes, né? Pacientes e familiares, pessoas queridas com essa pandemia. Então, assim, a minha mentalidade hoje você precisa cuidar do seu corpo, que é um templo, né? Você vai habitar nele o resto das suas vidas. Exato. Então, é algo que você precisa cuidar com carinho, né? Eu comecei a fazer caminhadas, como a gente conversou antes, Sim. né? Comecei a fazer caminhadas, sair do sedentarismo, mudar a minha alimentação, mesmo fazendo a faculdade de nutrição. Ainda tinha muita coisa para melhorar na minha saúde, né? Eu trabalhava em plantão, trabalhava à noite e estudava de dia em faculdade federal, integral. Então, assim, a saúde, pela correria do dia a dia, era algo que eu não parava para observar ali Sim. e dedicar. Então, com a pandemia, que a gente viu tanta coisa mudar, fechar tudo, né? E muita gente veio para as ruas, né? Começou aí as corridas, hoje em dia está em alta. E eu fui uma delas. Então, isso mudou quanto a isso. Olhar para mim. Antes eu olhava, dançar a dança que está acontecendo, Sim. né? Por exemplo, na correria do dia a dia, vai fazendo o que dá e tudo. E hoje eu vejo pacientes assim, né? Eu quero ajudar, que eu já estive nesse momento, né? Mas a gente precisa primeiro cuidar da gente, para a gente cuidar do outro. Então é isso que mudou. Qual foi o grande legado que a pandemia deixou na sua vida, além desse que você acabou, de certa forma, citando? Legado... É complicado. Legado que você deixa em alguém, né? Então, você fala quanto a mim ou o paciente que eu atendo? Vida. Quanto à minha vida, o que você vai deixar são memórias, né? Que as memórias sejam as melhores. Então, esse é o legado. Você
faça enquanto pode fazer. Tudo. Seja cuidar da sua saúde, seja valorizar, seja amar, seja o que for. O legado é, enquanto está vivo, você consegue fazer algo, né? E modificar ali a sua vida, principalmente a qualidade. Então, você consegue viver mais ou com mais qualidade. Esse é o legado. Né? É qualidade de vida. Sim. Como era a Fabielle nos tempos de colégio? Essa risada meio que entrega. Então, eu sempre gostei de conversar muito. Mas só que eu fazia o possível para sentar mais para frente. Então, o professor já fica mais em cima, né? Sim. Mas eu sempre fui mais quieta, de poucas amizades. Mas, assim, amizades verdadeiras, sabe? Sempre gostei muito de brincar. Sim. E sempre gostei de estudar. Nunca vou falar assim que eu era a melhor da sala, né? Mas, assim, um pouquinho acima da média, posso falar. Porque eu sempre gostei de estudar. Prazer em... Nós sabemos que o tempo de escola ele é muito nostálgico, porque nele vivemos inúmeras histórias e criamos inúmeras memórias que serão levadas para sempre consigo, conosco, melhor dizendo, por toda a nossa vida. E pensando nesse tópico que eu acabei de abordar, qual é a grande lembrança que você tem do tempo de escola? Aquele tipo de lembrança, Fabielle, que quando você passa em frente a uma das escolas que você estudou aqui em Governador Valadares, independentemente do dia, do horário, do que você possa estar passando na sua vida, vem na sua cabeça na hora essa lembrança? Nossa, na hora que você começou a perguntar, eu já fui lá direto no meu pré-primário. Já lembrou? Já lembrei. Então, eu saí do pré-primário e fui para primeiro ano, né? Sim. Então, é o momento ali que a gente começa a aprender a escrever, que a professora passa no quadro, você já tem que começar a transcrever pro caderno. E eu lembro que eu comecei a escrever com a mão esquerda e a minha letra era bem grande. E a professora chamou a minha mãe e falou, olha, tem alguma coisa errada, ela não consegue fazer a letra pequena. Nós vamos treinar ela com a outra mão, porque ela deve ter alguma coisa errada ali. E ela começou a me treinar para escrever com a direita. Eu era canhota. E eu lembro que a primeira vez que ela escreveu lá no quadro, me deu aquele gelo e tudo para mim era chorar. Era assim, muito assim, eu não consigo fazer, eu começava a chorar. Tipo, eu tinha que conseguir fazer, sabe? Desde criança, tinha isso. Não é impossível, então eu preciso aprender. E eu lembro que ela falou assim, não, pode ficar tranquila, você vai aprender a fazer. Isso aqui... Você não precisa ficar nervosa. Sim. E aquilo ali me deu um bálsamo, né? Porque eu já tive que... Eu saí do pré com esse problema aí de aprender a escrever tudo de novo com a outra mão. Hoje, inclusive, eu escrevo com as duas, né? Que legal! Interessante. Uau. Ambidestra, né? Sim. Eu acho legal. Mas eu não esqueço dessa professora. Eu tenho uma fotinha com ela. Toda vez que eu vejo, assim, eu tenho tanta gratidão. Sim. Sabe? Pela empatia. Porque antigamente os professores eram bem bravos, né? Exato. Mas ela foi empática comigo e eu consegui, sabe? Qual é a grande amizade que você teve nos tempos de escola que marcou a sua vida e que por um motivo ou outro você continua carregando essa pessoa ou esse amigo ou essa amiga nos tempos atuais da sua vida? Nossa, menino, eu tive uma amiga, muito amiga minha, todo dia a gente conversava, né? Brincava, subia em pé de árvore, eu adorava, eu era igual uma macaca, adorava pular muro, comer fruta na árvore, e era gulosa, tá? Outra coisa da escola que eu adorava era merenda. Gente, até hoje passa em frente aquele cheirinho da comida da escola, eu sempre fui gulosa, então adorava. Mas enfim, essa colega a gente fazia comidinha, né? E tudo. E depois a gente perdeu o contato, eu mudei e perdi o contato com ela. Depois de muitos anos, e isso me marcou porque a gente vê tantas pessoas assim, eu já estudei com pessoas que hoje são médicos, né, hoje são outros tipos de profissionais, mas ela, como era muito amiga, eu conhecia, eu fiquei impactada porque eu revi ela depois de muitos anos. Eu fui agente penitenciário, não sei se eu te contei. Que legal. 8 anos. E aí, esse plantão que eu trabalhava era esse plantão, enquanto eu fazia na faculdade de nutrição. Sim.
E uma vez eu estava no supermercado, eu estava na fila e eu encontrei com ela. E ela estava com a perna toda marcada, assim, de cirurgia, e eu vi que ela estava bem abatida, né? Sim. E ela sempre foi linda, muito bonita. Eu admirava muito, sabe? E eu falei com ela, e aí, como é que você tá? E tudo, aí ela me contou a história, o que aconteceu. E ela já esteve, quando eu falei que eu era agente, né? Sim. Ela falou que esteve presa um tempo. Então, ela se envolveu com amizades que não foram legais, né? Com relacionamento. E teve acidente muito feio, sim, né? E aí, ela ficou presa muito tempo. Então, isso me impactou muito, sabe? Sim. Mas eu lembro dela até hoje, foi uma amizade muito legal. Muito boa. Como a vida dá a volta, né? É. Mas são coisas da vida. A nutrição que te escolheu ou você que escolheu a nutrição para sua vida? Então, eu escolhi a nutrição, mas eu acredito que a nutrição me escolheu desde pequenininha. O que acontece? Já comia frango e ovo desde pequena, já? Uhum. De 3 em 3 horas? Não, né? Não. Até a minha adolescência eu tinha uma ótima alimentação. Sim. Assim, sempre gostava mesmo de escolher. Eu lembro direitinho que eu sabe, tinha umas boas escolhas. Depois foi mudando um pouquinho. Sim, faz parte da vida. Mas o que acontece? Eu falo que eu escolhi a nutrição porque eu vi, não só durante a pandemia, mas desde a minha infância, eu vi pessoas que eu amava vivendo de forma ruim, né, sem qualidade, e também perdendo pessoas que eu amava muito. A minha avó mesmo, eu era apaixonada com a minha avó paterna. Ela entrou em coma diabético dentro de casa. E ela foi para dentro da minha casa para minha mãe cuidar. Mas, hoje, como nutricionista, eu vejo que tudo que ela comia é uma forma de tratá-la bem, né? É tudo que um diabético não pode comer. Entendeu? Então, assim, falta de conhecimento. O povo perece, a palavra de Deus fala, o povo perece por falta de conhecimento. E isso é em todas as áreas. E meu pai, por exemplo, ele fez hemodiálise, né? Diabético, tinha problema de hipertensão, fazia hemodiálise por 7 anos, quebrou as 2 pernas. Quando ele morreu, ele já estava na cadeira de roda, teve neuropatia diabética, você sabe o que é? Sim. Ele teve isso. Então, ele sofreu muito. A minha avó materna infartou dentro de casa. Então, assim, são coisas que eu fui vendo e eu pensei, gente, tem que ter alguma forma para você evitar isso, né? E eu fui vendo como a nutrição, ela me encantou os olhos, sim, sabe? Eu falava, não, eu quero ajudar as pessoas. E é engraçado que, assim, engraçado não, né? É curioso, porque a tia do meu pai também teve AVC dentro de casa. É curioso, porque eu, desde pequena, quando ela adoeceu, eu fui para casa dela. Todos os dias eu ia lá cuidar dela. Então, sempre tive essa questão de cuidado, sabe? De cuidar mesmo. Com 9 anos, eu pedi à minha mãe para poder cozinhar. Então, adorava a cozinha. E eu sempre quis ser médica. Sempre. Então, quando eu fiz o Enem, né, o SISU, para entrar na faculdade federal, a primeira opção era medicina. E a segunda era nutrição. Só que eu passei em nutrição, né? Sim. A nota não estava tão assim. E eu comecei a faculdade de nutrição assim, meio que, ai, meu Deus, eu queria medicina e tudo. Mas dentro da faculdade de nutrição, eu vi essa possibilidade. Que você pode ajudar o paciente, é a base, né? Se a base não estiver boa, nada adianta. Então, eu acredito que eu escolhi a profissão certa. Porque hoje eu posso prevenir doenças, né? Tratar doenças através da nutrição, meu trabalho. Qual é o poder dos alimentos na saúde humana? Em número incontável, né? Então, o alimento, ele pode modificar genes, sabia disso? E despertar genes também. Por exemplo, a pessoa tem uma tendência a ter, sei lá, algum tipo de doença, né? Ou o gene da obesidade. Sim. Um deles é FTO. A gente tem vários genes. Ela pode despertar, né, esse gene, ou ele pode ficar ali, quietinho. Através da alimentação dela. Então, a nutrição, ela tem... O alimento, ele tem um poder... Não dá para comparar, mas é um poder enorme dentro do corpo humano.
né? Não é só a questão de carboidrato, proteína e gordura. Vai muito além disso. São micronutrientes, macronutrientes, né, envolvidos. Pensando no poder da alimentação, e você, enquanto nutricionista, imagino eu que convive com várias realidades diferentes. Sim. Algumas pessoas querendo ganhar massa muscular, outras querendo perder peso, ou seja, emagrecer. Mas pegando o tópico do emagrecimento, que é o sonho de milhares de pessoas espalhadas pelo mundo. Sim. Qual é o pilar que vai fazer uma pessoa emagrecer? Pensando na alimentação, é a mudança de hábito? É a mudança abrupta da forma de se alimentar? Ou é a mudança da alimentação em relação à questão ao tipo de alimento que essa pessoa ingere? Enfim, qual é o grande pilar-chave na busca pelo emagrecimento? Então, o pilar, ele não é no singular. Você precisa controlar ali. Vamos colocar, a gente pode resumir em 5 pilares. Sim. Sono, vem primeiro, tá? Se você não tiver uma boa noite de sono, um sono reparador, tudo desregula. O ciclo circadiano, né? Sono, alimentação, hidratação, atividade física, controle do estresse. Então, é tudo isso. Se você mudar só a alimentação, não dormir bem, até para você produzir hormônios que vão te ajudar ali nessa questão de restrição alimentar ou controle daquela fome, vontade de beliscar, vai te atrapalhar, porque vai desregular totalmente, principalmente a leptina e a grelina. A grelina é um hormônio ali que causa aquela vontade de comer muito. Então, ela, quando está mais alta, ela ajuda muito nessa questão, né? Atrapalha, na verdade, sim, na hiperfagia, né? Aquela vontade. Então, o sono, primeiramente. Mas não é um pilar, são 5 pilares. Né? Pode ter mais, mas assim, 5 resumem esses pilares. E tudo isso a gente ajusta dentro do consultório, né? Com o paciente ali. Preciso ajustar isso com ele. Por exemplo, alimentação. Tá, mas como é que é o dia desse paciente, né? A vida dele é corrida, ele vai ter tempo de fazer a própria alimentação? É praticamente impossível ter uma alimentação saudável com tudo, você comprando tudo pronto. A gente está vendo aí uma onda, né? Exato. Tanto lugar sendo interditado aí com as coisas que dá medo. Sim. E fora a indústria também. A indústria quer ganhar o dinheiro dela. Né? Assim, questão da sua saúde aí é outro assunto. Mas são esses 5 pilares. A gente precisa ajustar. Talvez precisa ter mais de uma consulta para isso, né? Um acompanhamento. Por isso que minha consulta não é consulta, é consultoria. O paciente tem totalmente liberdade para mandar mensagem para mim. Toda semana eu faço o retorno com ele para saber como é que está indo, para acompanhar realmente de perto. Porque não é fácil, assim, não é de um dia para o outro. E pensando nesses pilares que você acabou de citar, qual desses, quem busca emagrecimento, mais comete erros? Na falta de inseri-los dentro do contexto na vida de quem busca o tão sonhado emagrecimento? Então, eu acredito que é o sono. Porque quando ele está desregulado, tudo atrapalha. Aumenta o estresse, né? O estresse já é obesogênico, exato, porque favorece o ganho de gordura, principalmente nessa região aqui, né? Do cortisol, que é aquela pochetinha, a resistência insulínica, sim, tudo isso. Então, eu acredito que é o sono. Hoje, com as mídias, né? Aquela coisa, né? Você precisa desprender um pouquinho do celular, das sim, telas, né? Um pouco antes de dormir. Na hora que acorda também, evita já pegar no celular e tudo. A gente precisa, né, dar aquele tempo ali do silêncio, né, da pausa. A pausa é importante. Então, é o sono. Se o sono não está bem, tudo vai ruim. E aí a gente olha para as pessoas, né, que estão com muita dificuldade. Muitas pessoas têm dificuldade de regular ali, né, a vida saudável, toda a rotina saudável. Então, quando a gente vai ver, tá lá pegando lá no sono. Dorme 4 horas por noite. Tem pessoas que nem isso. Quem é leigo e que, por mais que possa estar ambientado a academias, boxes de crossfit, ambientes com funcional,
quando vê alguém que busca emagrecimento, automaticamente pensa em 2 desses pilares que você acabou de citar. Que são quais? A alimentação e a atividade física. E acho que até para quem é leigo, que não tem formação em nutrição ou em educação física, sabe que para emagrecer é extremamente necessário ter uma boa alimentação e praticar de forma intensa e salutar uma atividade física, uma modalidade esportiva. Sim. Você, enquanto profissional que atua diretamente na vida de quem busca emagrecer, por que esses 2 tópicos são tão importantes em estarem correlacionados na vida de quem busca o tão sonhado emagrecimento? Muito importante. Vamos imaginar ali um banco, um investimento bancário, né? Como que você investe no banco sem dinheiro? Né? Como que você vai fazer um investimento sem dinheiro, sem coisa? Então, a mesma coisa é alimentação e atividade física. Muitas pessoas buscam emagrecer, né? Mas não querem fazer atividade física. Ou começa a atividade física e aí não come direito. Aí não tem aquele aporte, né, de energia para poder gastar lá. Como é que você vai sem energia fazer atividade física? Então, não tem jeito. Atividade física e alimentação andam de mãos dadas. Então, precisa regular junto com essa atividade. Uma ingestão boa, né, de proteína, de carboidratos e gorduras boas, saber escolher direitinho. Então, a relação, ela é assim, vamos colocar assim, 70% é alimentação e o restante é atividade física. Quando você junta os 2, é sucesso total. Mesmo que vá devagarzinho no seu tempo, uma modalidade que você goste, que não seja academia ou outra coisa, você junta os 2, não tem como dar erro. Não tem. Você, mais do que ninguém, sabe que estamos inseridos na era das canetas emagrecedoras. Antes da gente poder entrar no papel de uma nutricionista na vida de quem usa uma dessas canetas, qual é a sua opinião acerca das canetas emagrecedoras que estão em voga atualmente e que milhares de pessoas em todo o mundo estão aderindo? Então, eu não falo assim que eu sou contra nem a favor, né? Eu sou a favor de um atendimento integrativo ali com o médico e nutricionista. Não tem como você utilizar essas canetas sem um acompanhamento médico, né? Por mais que a gente veja aí, né, outras formas de adquirir e outras pessoas usando ali desembolado, nem sabem se tem essa indicação. E mesmo com o médico, os médicos pedem vários exames, né? Tem pessoas que não podem já iniciar o emagrecimento com a caneta, que é risco até de morte para a vida dela. Então, com acompanhamento médico, eu sou totalmente a favor, né? E o nutricionista também. Porque, olhando para o lado bom, tem ajudado muitas pessoas. Muitas pessoas têm evitado até de fazer a cirurgia bariátrica, né? Por causa da caneta emagrecedora. Consegue emagrecer muitos quilos ali, né? De forma gradativa. E essas canetas, o problema delas sem o acompanhamento nutricional é que tira a fome. E você vai ver muitas pessoas também ficando com o cabelo ralo, sem energia, né? Perdendo muita massa muscular. Massa muscular a gente não perde, a gente ou mantém ou ganha. Sim. Né? O emagrecimento correto é perda de gordura, não é perda de peso na balança. O emagrecimento correto é reduzir gordura corporal e manter ou ganhar massa muscular, né? E aí, eu tenho um paciente mesmo que eu peguei, ela usava a caneta emagrecedora, foi emagrecendo, emagreceu muito de uma vez, né? E depois ela buscou ajuda, que ela não estava conseguindo nem sair da cama. Eu fui fazer o recordatório alimentar, que é uma ferramenta que a gente faz na primeira consulta. Ela chupava rapadura o dia inteiro. Chupar rapadura o dia inteiro, porque fica sem fome. Sim. Então, na cabeça dela estava dando energia, que é um carboidrato. Então, ficava chupando rapadura. Sendo que uma das causas, a principal causa da obesidade é a
resistência insulínica. Exato. Aí a pessoa fica lá chupando a rapadura o dia inteiro, mesmo usando a caneta, está gerando o quê? Pico glicêmico. O pico glicêmico ele é feito porque na hora da sua alimentação, a glicemia aumenta um pouquinho. O ideal é, aí depois, se a pessoa está saudável, né? Ela reduz ali para o limiar, né? Só que fica toda hora gerando pico glicêmico, não tem como emagrecer com saúde. Você vai perder massa muscular e não gordura, que é o ideal. Quando a gente pensa no trabalho de uma nutricionista na vida de quem usa uma caneta emagrecedora, qual é o papel de vocês? O papel é salvar a vida da pessoa, vou falar assim. Porque, por exemplo, outros tipos de sintomas, né, que a gente tem visto. A pessoa come algo gorduroso e passa mal, né? Ou não come direito e fica enfraquecida. Então, o papel do nutricionista é dar a mão ali para o paciente e realmente levar ele até o objetivo da forma certa. Por quê? Uma coisa muito importante se chama padrão alimentar. Cada pessoa tem o seu. Sim. Existem alguns padrões alimentares. Vou citar 3, né? Os mais ali que a gente vê, que é o beliscador misto e o volumétrico. O beliscador, geralmente, essa pessoa, ela tem costume de beliscar doce, né? Essa, por exemplo, né, da rapadura, ela gostava muito de um docinho e tudo. Então, belisca doce. Às vezes, troca a refeição para beliscar doce. Uhum. Às vezes, não. Praticamente. Porque a carne é uma... Falta de apetite, né? Você vai ver um prato de comida, às vezes o cheiro da comida, a pessoa, eu tô sentindo o cheiro da comida, tô com nojo. Então, tá errado. Então, para de usar essa caneta, vamos usar outra estratégia. Tá errado. Sim. Comida de verdade, gente, né? Isso aí é ancestral, a gente evoluiu comendo comida de verdade. Então, o beliscador é do doce. O beliscador misto é qualquer coisa. Seja doce, seja salgado, ele precisa estar mastigando. Já tive uma paciente que ela eu não vejo o que eu como, eu acho que eu não como mais nada, porque eu não almoço, não sei o quê. Quando vai ver, ela beliscou, sei lá, 5.000 calorias no dia. Tá ali, só ganhando peso. E não viu que estava beliscando. E tem o volumétrico, aquele que tem necessidade de comer muito, né? E tudo isso tem estratégia. Então, o nutricionista, ele vai olhar ali o padrão alimentar do paciente, que isso é personalizado, cada pessoa tem a sua, seu comportamento alimentar. E a caneta, ela vem para ajudar ali. Mas se não tratar comportamento alimentar, não tem jeito. E quem pode tratar isso é somente o nutricionista, tem essa autoridade para fazer. Nenhum profissional mais trabalha com a alimentação. O plano alimentar, né? E esse comportamento alimentar, o nutricionista ele vai olhar isso com calma, com cuidado e ciência, né? E vai ajudar o paciente, com certeza. O que é ser nutricionista para você? Para mim, ser nutricionista é um propósito da minha vida. É uma missão. Eu amo ser nutricionista. Eu amo trabalhar com o que eu trabalho. Para mim, nem é trabalho, sabe? Igual eu estou conversando com você, eu converso com os meus pacientes e para mim é um prazer. Tirar uma dúvida, ajudar ali, ajudar uma receita, alguma coisa. Até falo assim, eu brinco assim, eu adoro a minha profissão, porque eu adoro entremeter na vida dos outros. Então, eu falo assim, o que você vai comer, o que você vai fazer? Eu brinco, né? Isso é brincadeira. Mas, para mim, é uma missão de vida. Eu amo a minha profissão. Sobre amar o que você faz, dentro do trabalho de uma nutricionista, existe ali a missão, como você mesmo disse, de salvar vidas. Sim. E ao longo de toda a sua história como nutricionista, qual foi a grande história que, através do seu trabalho, de alguma forma, você salvou uma vida? Nossa, foram tantas. Vou falar a verdade, viu? São tantas histórias. Eu preciso de um tempinho para pensar. Eu vou falar dessa mais recente, né? Que é da paciente. Eu não sei se eu falei antes, mas enfim. Da paciente que eu atendi tem pouco tempo. Inclusive, esse atendimento dessa paciente me abriu portas, né? Que eu nem imaginava. É uma pessoa muito conhecida e amada. Mãe de um amigo nosso. E a gente conhece a família. Eu também já atendo outras pessoas, inclusive a Nora também, a minha paciente. E eu soube que ela estava muito ruim em casa,
né, da saúde. E ela mandou um áudio para mim, a nora dela. Falou, Fabielle, a dona fulana está precisando muito de um atendimento. A gente está todo mundo preocupado, a família está preocupada, ela não está conseguindo comer, não está conseguindo ficar em pé sobre os pés, né? Ficar em pé. Ela está com sinais ali de pânico, não consegue mais sair de casa. A gente está muito preocupada com ela. Você pode atendê-la, né? E vai ter que ser domiciliar, porque ela não consegue sair de casa. Ela está com medo de sair de casa. Até para pegar um Uber, alguma coisa, ela não estava mais. Então, e aí eu fui. Levei, né, meus aparelhos ali e fui atendê-la. E quando eu cheguei, né, há pouco tempo eu tinha visto ela antes, ela estava bem boa, sempre foi muito, muito proativa, sabe? De cuidar de todo mundo. E ela estava totalmente diferente, debilitada. Eu fiquei muito preocupada. Eu fiz ali o atendimento, a análise clínica, conversei com ela e eu pude perceber pelos exames, né? E por conversar, ela estava com muitas comorbidades. Né? Inclusive, no exame dela, estava mostrando ali uma anemia importante, vitamina D muito baixa, questão hormonal também baixíssima, sinais também de tiroidite de Hashimoto, várias coisas. E aí, eu atendi ela, passei um plano alimentar ali e instruí ela para procurar um médico, né? De preferência integrativo, porque vai olhar ela ali como um todo. Né? Mesmo porque a família também não teria condições de ficar pagando profissionais separados ali para ela fazer esse tratamento, né? E aí fiz um laudo nutricional, um diagnóstico nutricional para essa paciente, né? E a nora dela levá-la num médico. Inclusive, eu já tinha uma paciente que tinha passado pela mão desse médico e melhorou bastante junto com minha intervenção. E ela foi, né? Foi atendida. Uma semana que ela tinha ido lá e começou o tratamento com ele, ela já melhorou muito, muito, muito. Hoje, ela já está cozinhando para todo mundo de novo. Assim, outra pessoa nasceu de novo. E é uma pessoa idosa, né? Às vezes pensa assim, não tem idade. O corpo da gente é totalmente regenerável. Deus é tão maravilhoso que ele fez a gente, assim, sabe? É muita perfeição, né? Então, esse médico, quando ele leu o laudo, ele achou muito interessante, né? Gostou muito, porque eu fiz bem, assim, com muita atenção com todos os exames e todos os sinais clínicos, né? Que o nutricionista pode fazer com avaliação física e tudo, e nutricional. E ele gostou tanto do laudo que ele me convidou, né? Pediu meu contato, entrou em contato comigo e me convidou para trabalhar junto com ele. Inclusive, eu trabalho com ele hoje. Então, E nesse atendimento, eu também sugeri, né, essa nora dela para a gente fazer as marmitas, porque como ela não estava conseguindo cozinhar e tudo, fazer as marmitas dentro do que ela gostava de comer ali, que é comida de verdade, né, para ela poder ter na casa dela para ela comer. E a gente fez, e a gente trabalhou muito questão de pensamento, né, mudança de mentalidade. Eu instruí ela, né, para falar palavras positivas, né, abençoar a própria vida, né? Olhar para o espelho, isso é um dos tratamentos. É muito interessante. Não é só alimentação. Às vezes pensa assim, a nutricionista vai tratar a alimentação. Eu escolhi a integrativa por isso, que eu olho um todo, né? A fé também tem muito a ver, né? Você precisa acreditar. Olha aquele plano alimentar ou o que for, você precisa acreditar que vai dar certo, né? Minha primeira formação é em teologia, não falei para você, né? Que legal. Então, eu uso, assim, todo meu conhecimento dentro da consulta, né? A teologia, a área da enfermagem, a nutrição, a empatia precisa estar, né? Claro. E aí nós fizemos a marmita, inclusive é um trabalho que eu faço também, né? De ir na casa do paciente, ensinar a cozinheira ou eu mesma fazer as marmitas ali personalizadas para o paciente. E aí eu achei interessante que a netinha dela viu eu falando. E depois de pronta a marmita, ela falou, eu vou escrever recados para a vovó. Aí ela escreveu, você é especial, você é linda, você vai melhorar. E cada marmita ela escrevia alguma coisa. E isso aí me impactou muito, sabe? E hoje, de ver ela andando para todo lado, ela manda mensagem, eu tô ótima, graças a Deus. Isso é muito bom para mim, é gratificante. Você tá salvando uma vida ali. E era uma coisa simples, gente, era deficiência nutricional e desregulação hormonal.
Por isso que eu preciso do médico também, né? Porque é uma coisa que eu não posso... Claro que existem alimentos que vão modular hormônios, mas em mãos dadas, né? Um atendimento multiprofissional é excelente para o paciente, né? E para o próprio profissional. Sobre médico, falamos no início do nosso bate-papo sobre saúde mental. E pegando um gancho na sua vasta gama de ter no seu currículo profissional ou no seu histórico curricular inúmeras formações em profissões totalmente antagônicas umas das outras, pegando e fazendo relação com a sua vida enquanto agente penitenciário, que nós sabemos que trabalhar na segurança pública requer muito esforço, muito estudo, mas acima de tudo uma saúde mental saudável. Sim. E querendo ou não, e aí faço a meia-culpa, na sociedade na qual estamos inseridos atualmente, todo homem, quando vê e escuta sair da boca de uma mulher que ela já trabalhou ou trabalha na segurança pública, causa certa estranheza, porque naquela coisa que a gente nasce achando que sabe, homem que vai para a segurança pública. É difícil imaginarmos uma mulher dentro da segurança pública. Sim. E você meio que quebrou essa ideia, de certa forma, machista que a sociedade tem. Como se deu a sua inserção na segurança pública e como é que foi ter estado presente nessa atividade tão importante para a sociedade, mas ao mesmo tempo que exige um tempo e praticamente uma vida inteira para se valer a pena? Nossa. Então, você começou aí a pergunta falando algo que me fez lembrar que eu já perdi empregos por causa disso. Porque eu já vi pessoas nem procurar emprego. Com o meu currículo, a pessoa falou, uma vez uma psicóloga falou, você teve em várias áreas, você não, tipo assim, você não sabe o que você quer? Sim. E hoje eu não vejo por esse lado, eu vejo pelo lado que eu posso usar todas as minhas formações, como a gente conversou, claro, né? Dentro ali. Hoje eu vejo como que foi importante para mim, para minha trajetória. E como que eu me inseri ali, né, no sistema prisional. Meu primeiro emprego foi em farmácia. Então, eu vendi medicação durante ali mais de 7 anos. E uma amiga minha falou, quando surgiu vaga, ela já trabalhava lá, né? Surgiu vaga do processo seletivo, hoje em dia não tem mais. Hoje em dia é só concurso. Falou, Fabielle, vai surgir uma vaga aqui, umas vagas, né? O processo seletivo, vem e faça sua inscrição, você tem vontade? Eu falei, claro que eu tenho, então. E aí, deixei meu currículo lá e fui pro sistema prisional, fui contratada. E é muito interessante que eu vim da área das vendas, então eu chegava e olhava para os presos, ei, tudo bem? A primeira eu não esqueço, ela falou assim, como que eu tô bem? Eu tô aqui dentro? Você acha que eu tô bem? Pensei, nossa! Aí depois eu fui aprendendo, né, que a gente precisa ser mais, sabe, um pouco mais, conversar menos, né? Claro. Só fazer o trabalho. Mas eu chegava, oi, tudo bem? Como é que você tá? Foi muito difícil de mudar essa mentalidade, mas eu gostei demais. Eu adorava trabalhar no sistema prisional. Eu amava vestir aquela farda, adorava fazer escolta. Então, tudo... Como a nutrição, eu gosto da área mais... E no sistema prisional também, eu gostava de fazer as escoltas mais perigosas. Eu trabalhava mais à noite, então, ronda, tudo isso, né? Fazia escolta à noite. Eu adorei, gostei muito. E sobre a mentalidade, né, que você me falou, muita gente ainda pergunta se eu bato meu marido. Até hoje tem gente que fala assim, nossa, eu acho que ela bate no marido. E não é assim. É totalmente diferente. Tem muitas pessoas que trabalham lá que você nem imagina que é agente penitenciário. Mas, assim, eu adorei. Entrei e saí, graças a Deus, sem nenhum BO, vamos dizer assim. Tive muita experiência. Inclusive, né? Não sei se a gente tem tempo, mas eu tive experiência maravilhosa. Como eu falei, minha primeira formação foi teologia. E quando eu
Entre eu achava... Aí eu fui mudando minha mentalidade, né? Que não podia conversar, assim, perguntar se tá tudo bem. Tinha que saber o que perguntar, só bom dia mesmo, alguma coisa. E aí eu via uma ou outra colega levando, né? Um versículo, alguma coisa. E eu falava assim, olha, não vamos misturar as coisas. Deixa isso... Trabalho é trabalho. Isso aí depois, né? Tem pessoas para isso. Enfim. E aí eu tive um sonho. Eu tenho muito de sonhar, sabe? Comecei a ficar incomodada com muitas coisas, assim, em relação a isso. Eu tinha muita vergonha, pedia para orar na igreja e tudo. Pensava assim, nossa, eu não vou não. Morria de vergonha de qualquer coisa em relação a isso. A me expor, né? Eu tive um sonho que eu estava chegando lá e... Era como se Deus falasse comigo, né? No sonho era como se fosse uma pessoa do meu lado ali. Falava assim, eu quero que você leve a minha palavra para eles. Aí eu falei, como assim? Falava igual eu falava com a colega, não vou misturar as coisas, eu passar vergonha, eu tinha vergonha de falar na igreja, imagina se eu gaguejar aqui, perdi minha moral toda. E aí, e essa pessoa insistiu, né? Aí no sonho eu falei assim, ó, aí eu coloquei a mão assim na grade, eu apareci dentro. Aí eu falei, tá vendo? É por isso que eu não queria, agora eu tô aqui dentro. Aí Deus falou assim comigo, não, filha, eu vou te mostrar, vou mudar a sua visão, para você ter essa empatia, se sentir no lugar do outro. E aí eu acordei do sonho e falei, meu Deus, que é isso? E já tinha uma colega minha que falava assim, Fabíola, você é formada em teologia, você não traz um versículo, não fala nada, né? E eu levava minha Bíblia quando eu trabalhava à noite, então eu deixava nas horas vagas ali para dar uma lida, alguma coisa, para passar o tempo também, né? E aí, aí eu acordei, orei e falei assim, meu Deus, eu não quero, o senhor sabe que eu tenho vergonha. Mas se for realmente a mim fazer, vai acontecer alguma coisa que eu vou ter coragem. Pra quê? No próximo plantão eu cheguei, e eu estava no bloco. E eu sempre fui muito assim, eu gosto das coisas certas. Somente está na minha responsabilidade, eu gosto de certo. Gosto de olhar muitos detalhes, sabe? Tava uma bagunça. E no dia tinha atendimento administrativo. Sim. E aí o psicólogo, outros profissionais não poderiam atender ali naquele dia, a não ser que fosse algo bem urgente, né? Que é o CTC, se eu não me engano, que eles fazem reunião para escolher os preços que vão para o trabalho externo e os que não vão, dependendo do comportamento. E aí uma detenta falou assim, dona Fabíola, eu preciso falar com um psicólogo urgente. E era ela que estava causando todo o problema. Sim. Eu falei assim, olha, hoje não tem atendimento psicólogo, se você puder esperar e tudo. Ela, não, eu vou me matar, não sei o quê. E estava assim. Eu falei, gente, o que está acontecendo? Aí eu falei com ela, eu não posso fazer nada, mas eu posso te trazer a palavra de Deus. E eu não tinha nem pensado para isso. Ela falou assim, eu quero. Aí ela gritou, todo mundo assim, gente, a dona Fabíola vai falar a palavra de Deus. Logo eu ainda, que era mais sistemática e tudo. Aí pronto, meu coração acelerou. Eu falei, meu Deus, não sei para que eu vou falar isso. Aí eu lembrei do sonho. Eu falei com elas assim, olha, eu quero ver um pio, não quero ver nem um pio. Eu vou descer, vou pegar minha Bíblia, vou subir. Quero ver todo mundo quietinho. Peguei, minhas colegas falaram, nossa, eu não acredito, porque a gente nunca ia sozinha, né? Uhum. Pelo menos 2. Não acredito que você vai fazer isso. Falei, vou fazer. Entrei para dentro do banheiro, falei, meu Deus do céu, o que eu vou fazer? Não sei nem que palavra que eu vou trazer. Eu lembrei da parábola do semeador. Aí subi. Menino, quando eu cheguei, deu vontade até chorar. Que eu vi todas enfileiradas, assim, sentadas, de perna de índio ainda, assim. Quietinhas, as que estavam lá brigando, Sim. né? E aí chegou o café delas, deixei entregar, deixei cada uma pegar seu café pra ficar calma, né? Porque... Aí comecei falando, né? Como se fosse um culto mesmo doméstico, né? E fui falando a palavra do semeador, cada parte. Aí fui falando, por exemplo, os espinhos, né? No caminho. Aquilo ali são as drogas, as más amizades e tudo. E fui falando, né? Sobre a semente ali plantada e tal. Aí na hora que eu acabei, estava todo mundo chorando. Até ela que estava na frente, né, chorando. E ainda teve música no final. Eu cantava na igreja, né? Aí a gente cantou um louvor. Nossa, e aquilo ali, aquele dia foi tão abençoado. Tão abençoado. E a partir dali, e foi 1 ano antes de eu sair. Sim. A partir dali, até eu sair, todos os dias tinha pregação. E o diretor... Eu conversei com ele, né, tudo, no final do plantão, depois, ele falou assim, nossa, isso é bênção, você pode fazer, sim. Então, depois que a gente fez todo o trabalho, na hora, né, de descansar ali,
eu levava a palavra. E elas todo dia falavam. Minha colega levava o versículo, deixava o versículo, ela acabava, aí as presidiárias, era mais presidiária, né? Mas foi preso também. Dona Fabiana, vai ter palavra? Aí a minha colega falava assim, mas eu já trouxe o versículo, ela que me cobrava. Aí eu, não, vamos ver, vai ter sim. E aí foi maravilhoso esse tempo. Então, assim, ser agente penitenciário, para mim, às vezes a gente olha assim, não, ela é brava, ela faz isso, ou é muito masculinizado. Não. A gente tem pessoas ali como nós. Claro. Pessoas que você conversa, você nunca imaginou que ela cometeu um crime, e às vezes gravíssimos. E uma vez, eu falei para elas, pode contar? Claro, por favor. Porque se deixar, eu conto o dia inteiro. Uma vez, a gente ia entregar carta. E o dia de carta é o dia de mais alegre delas, né? E aí, tinha pouca carta nesse dia. E elas vêm correndo, assim, para ver quem é que ia receber carta. Tem gente que nunca recebeu uma carta, uma visita, nada. Fica anos e anos ali. Às vezes até pior, sai pior do que entrou, né? Sim. E tinha pouca carta. E aí, algumas começaram a chorar, né? Tem dia que a gente tá meio jururu, né? Não tem assim? Aí eu falei, esse dia, na hora da palavra, eu falei assim, gente, vamos fazer o seguinte? E vinha umas ideias na minha cabeça que não saía de mim. Sabe o que é? Vocês vão escrever cartas para Deus. Menina, quando eu cheguei à tarde, assim, isso foi de manhã. Quando chegou à tarde, assim, tava todo mundo deitadinho, escrevendo carta. Falei, gente, o trem funcionou. Sim. Aí eu até brinquei com elas assim, gente, vendo vocês assim, parece até inofensiva, né? Tudo deitadinho. E eu juntei aquele tanto de carta. E nesse tempo eu fui convidada na igreja para dar aula para as mulheres, aula de escola bíblica, e como eu falei com Deus que eu ia começar a aceitar, pregar, né, para os adolescentes. E aí eu fui desenvolvendo essa área da teologia. Eu falei sobre o pecado e levei ao final essas cartas. Entreguei para as mulheres. Fiz uma dinâmica, adoro dinâmica, para elas pegarem algo pesado, né? Cada um ia tirando uma pedrinha e tal, para ficando mais leve. Fiz essa dinâmica, falei, gente, aqui tem cartas para Deus. E aí eu li duas partes de duas cartas. E eu fiquei muito comovida, sabe? Uma ela era louvorista da igreja, e ela escrevendo Papai do Céu. Aí eu falei, lembra, Papai do Céu, que eu participava do coral da igreja, que eu fazia isso. Aí depois no final ela falou assim, me envolvi, né, com pessoas erradas. Hoje eu tô aqui. A menina novinha, tipo, 20 anos, Nossa. sabe? Menina, eu chorava. E as mulheres tudo da igreja chorando. Eu falei, gente, quem vai responder isso aqui para nós? Somos nós. Nós somos, né? Nós aqui podemos ser usados por Deus, né? Para responder. Aí cada mulher da igreja pegou a carta. Entendeu? Para levar. E aí, na outra semana, eu peguei de volta e levei para elas. E elas receberam várias cartas. E aí, pronto, né? Direto tinha carta de uma padrinhava, né? A outra para poder só mesmo falar da palavra de Deus e tudo passar por revista. Então, foi uma experiência maravilhosa. Eu tinha medo de dormir sozinha. Comecei a ter que vigiar presídio à noite. Sim. E às vezes, né? Passei por rebelião e tudo. Às vezes só tinha poucas pessoas ali no plantão para vigiar aquilo tudo. Então, me ensinou muito trabalhar com a segurança alimentar. Segurança... Gente, a segurança, né? Pública. Exato. E hoje eu trabalho com segurança alimentar. Então, é uma segurança, né? Defina a sua vida com uma palavra. Resiliência. Defina a sua história de vida com uma frase. Meu Deus, você não me falou isso antes de me preparar? Não, mas é interessante pegar de surpresa. Mas uma frase pronta? Não, como é que é? Vontade para escolher. Minha história de vida, como uma frase... Menino, pode fazer esse corte para depois? Ai, gente, peraí. Tá, vou falar uma frase bíblica, tá? Tudo posso naquele que me fortalece. Isso tanto em todas as áreas, tá? Seja fé, seja na sua alimentação, seja sua mudança de vida, né? Seja um vício que você está saindo, seja, enfim, um emagrecimento.
tudo você pode naquele que fortalece. E esse versículo, ele não significa que é tudo de bom só. Claro. Seja bom, seja ruim, seja o que for. Tudo você consegue, você pode tudo. Enquanto tem vida, tem esperança. Defina essa conversa com uma palavra. Essa conversa é uma palavra... Nossa. Vamos dizer, tranquilidade. Porque eu achava que era mais difícil participar de um podcast. Porque eu pensei, gente, eu nunca vou conseguir participar, porque eu fico muito nervosa. Então, tranquilidade. Acho que tudo que é novo te causa estranheza e te causa medo. Então, fiquei mais tranquila. É simples, né? Falei com você que era tranquilo? Sim. Fabielle, muito obrigado mais uma vez por ter aceitado o convite. É sempre uma honra agradeço. Conhecer pessoas novas e principalmente pessoas com uma história tão gabaritada e tão rica, né, de muitas histórias em ambientes diferentes, contextos totalmente antagônicos. Muito obrigado. Parabéns por ser quem você é. Sucesso e claro que as portas estão abertas para você poder voltar mais vezes. Muito obrigado. Eu que agradeço. Muito obrigada mesmo a todo mundo aí que está assistindo, né, a você. E quiser contratar aí os meus serviços. Claro. Pode deixar meu contato? Por favor, fique à vontade. Pode entrar em contato com o número 33984241280. Vai ser um prazer fazer seu acompanhamento ali, juntinho até a gente conseguir seu objetivo. Show de bola. Espero que muitas pessoas entrem em contato com você, porque vai valer muito a pena. Obrigado mais uma vez, Fabielle. Histórias e Memórias de hoje vai ficando por aqui. Um grande abraço e eu volto em uma próxima oportunidade. Tenho um encontro marcado com você na próxima quinta-feira, justamente pós-carnaval, com mais uma história para ser memorizada e eternizada aqui no podcast imortalizador de enredos de vida marcantes e edificantes da nossa cidade. Vou ficando por aqui, um grande abraço e até a próxima.